Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Renata Pernu. Prazer estar com você aqui, Renata. Renata é CEO da ACAD Educação, especialista também em processos ativos de aprendizagem, consultora educacional bem conhecida no mercado brasileiro, atua há muitos anos, tem muita experiência nessa área. É um prazer tê-la aqui, Renata. O prazer é meu de estar aqui com você, poder bater esse papo com você. É muito bom. Renata, a gente estava comentando aqui no bastidor que a gente se conheceu já talvez uns 5, 6, 7 anos atrás. Por aí o tempo passa rápido, né? E a gente se conheceu no LinkedIn. Foi. Né? Naquela época você estava muito focada em processos ativos de aprendizagem. Era um momento da educação no Brasil que está se falando muito nisso. Né? Muitas instituições de ensino implementando metodologias ativas de ensino. E você estava muito envolvida nisso. Eu lembro que você puxou um assunto, a gente começou a conversar no LinkedIn, e aí a gente depois teve uma reunião e falamos muito sobre isso. Como é que está isso hoje, Renata? Me parece que essa efervescência daquela época deu uma arrefecida, né? Muitas instituições de ensino já têm implementadas metodologias ativas bem construídas, inclusive, com material, com professores capacitados. Pelo menos a minha experiência com as faculdades que a gente trabalha na Question, a gente já tem muitos cursos, até cursos quase que 100% implementando metodologias ativas. Como é que está esse cenário hoje no Brasil em relação à implementação de metodologias ativas? A gente já chegou num cenário de maturidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Verdade, né, Fabrício? Nos conhecemos no LinkedIn e nada como um bom networking, né? Que é o que me traz aqui hoje. Isso. Então, falando da aprendizagem ativa, naquela época, assim, quando a gente se conheceu, cerca de 7 anos atrás, mais ou menos, por aí, muito metodologia ativa, né? Então, era um contexto em que a instituição estava trabalhando muito forte a formação de professores em diferentes metodologias ativas e cobrando muito essa implementação sem olhar para a estratégia. Né? Então, estratégia de currículo mesmo tradicional, mas formando os professores em metodologia ativa. E de lá para cá, isso foi caminhando, né? Então, professores formados, mas como é que eu implemento? Então, o caminho que eu vi, que eu trilhei, né, foi da formação de professores ao olhar para a estratégia institucional, para o currículo, para aí sim pensar num currículo por projeto, num currículo por competência, em trazer mais tecnologia para a educação. E aí a metodologia passou a fazer parte de uma estratégia. Então, o processo ativo mesmo implementado nos cursos, do currículo até a ponta, até a sala de aula. Então, hoje, muita instituição, sim, já trabalha com esse processo, né? Conecta, então, metodologia, tecnologia, a estratégia curricular, o processo de avaliação. Então, isso já está, de uma forma mais profunda, sendo trabalhado nas instituições. Eu tenho a sensação que, em dado momento, se focou muito nas estratégias de ensino e se esqueceu da base, que era a construção curricular, né, a estrutura pedagógica necessária para depois você definir quais são os melhores métodos de ensino. Então, eu lembro que por muitos anos eu vi universidades e escolas muito preocupadas em como ensinar, mas sem saber o que ensinar. Porque não tinha um currículo ali bem estruturado, Exato. descritores padronizados. E eu sempre bati nessa tecla, como é que vocês estão pensando em como ensinar se vocês não sabem ainda o que vai ensinar? Né? Se o currículo não está bem estruturado, como é que você vai pensar? Porque eu acho que o método de ensino ele se encaixa muito com o que vai ser ensinado, né? Com a proposta pedagógica que ocorre, que é estruturada anteriormente, para se definir os métodos. Na minha concepção, não tem método melhor nem pior. Tem método bem aplicado ou mal aplicado, adequado ou inadequado. Que conecta melhor com os objetivos de aprendizagem. Isso, com o público, né? Com a equipe, enfim, tem uma série de fatores aí que elas antecedem a decisão de se usar um método X ou Y. A mesma coisa acontece com a avaliação, né? A avaliação tem N modelos, você tem que aplicar o melhor modelo para avaliar o tipo de objetivo que você precisa avaliar. E me parece que
as instituições colocaram o carro na frente dos bois. Inverteram um pouquinho a ordem. Inverteram. Você sentiu isso também? Senti. Foi bem isso, assim. Muito metodologia ativa, mas sem pensar na estratégia. Quando eu falo na estratégia, é bem isso que você trouxe. Tá, o meu currículo é tradicional, mas eu estou formando o professor para trabalhar com metodologia ativa. Então, qual é o conteúdo que é isso que você está trazendo, né? Então, por exemplo, vamos olhar para a medicina, né? Medicina, se você olhar para a estratégia do curso, precisa ter muito ali a pegada da aprendizagem baseada em problema, de estudo de caso, né? Do desenvolvimento do trabalho de competência. Então, tem uma matriz de competência, uma matriz com referência, mas com a pegada da aprendizagem baseada em problemas. Tem medicina hoje, por exemplo, é o caso do Albert Einstein, que trabalha com a metodologia de TBL, Team Based Learning, no currículo. Então, quando a gente fala em pensar no método, eu ensino o quê? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu público? Como é que eu tenho que trabalhar isso para que o conteúdo fique melhor, realmente apreendido ali, né? Que seja trabalhado de forma melhor, com mais resultados. E aí sim eu desenho a técnica, que é a metodologia, que é pensar em que tecnologia eu vou usar. Eu sempre costumo falar, todo mundo já me viu falar essa frase, que metodologia e tecnologia são ferramentas de suporte à aprendizagem. E tem que estar conectada à estratégia curricular. E aí, quando eu falo estratégia curricular, qual é o meu curso? Né? Qual é o meu público-alvo? Qual é o meu objetivo? E aí, sim, eu vou desenhando a estratégia da matriz, a metodologia que eu vou usar, a tecnologia inserida nesse processo de aprendizagem. Sim. E aí eu tenho um modelo completo. Eu vi aqui que sua formação é ligada à engenharia. Né? De alguma forma, a engenharia te ajudou a pensar a educação dessa forma, de maneira mais estratégica, de maneira mais sistematizada? O pensamento do engenheiro, de repente, ele te influenciou positivamente? Porque no final das contas, eu gosto muito o americano, ele fala sobre isso usando o termo design instrucional, que até pegou mais no Brasil, né? Fala-se muito em design instrucional no Brasil. Pegou muito, mas eu acho que é meio modinha. Assim. São nomes bonitos que são novos, que são colocados para coisas antigas, na verdade. Exatamente. Os franceses, eles chamam de engenharia pedagógica. Eu gosto mais do termo engenharia pedagógica, porque é realmente uma engenharia. Eu acho que essa sistematização do currículo, dos processos de ensino, da avaliação, é uma equação que tem mais sentido a palavra engenharia do que propriamente design institucional, mas tudo bem, é só uma questão terminológica. Como foi tua trajetória? Você passou pela engenharia, tem uma formação inusitada para a educação e chegou hoje num momento em que você vira um especialista em gestão curricular, em engenharia pedagógica. Como é que foi essa tua trajetória lá do começo até chegar onde você chegou hoje? Bacana. Eu sou engenheira civil. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em engenharia mecânica, então minha formação é toda na engenharia. E é interessante, Renata, que muitos expoentes da educação atual não são formados em cursos diretamente ligados à educação. Você tem, por exemplo, Salman Khan, que virou um cara famoso aí na educação, no ensino básico. Ele é formado lá em matemática, ele era corretor da Bolsa, acho que em Nova York, não lembro mais qual era a Bolsa. Eu mesmo tenho uma formação inusitada, né? Minha formação sou farmacêutico. Olha só. Né? Então, você é engenheira. Cada vez mais eu tenho visto pessoas com formações inusitadas atuando muito bem na educação. É interessante isso. Eu acho que tem mesmo, tem bastante gente que eu conheço, inclusive, assim, do meio, que tem outra formação. Eu acho que o meu caminho me levou mesmo, assim, de forma bem natural para a educação, porque quando eu me formei em engenheira, eu já quis entrar no ambiente acadêmico, tanto é que eu fui fazer o mestrado e o doutorado. Comecei a dar aula, aí eu fui para gestão de cursos, então eu fui coordenadora de cursos por muito tempo, diretora acadêmica, e paralelo a isso eu trabalhava com a consultoria. E nesse processo eu acabei fazendo formações internacionais, então... que foi o que me possibilitou estar hoje trabalhando com educação, né, com essa engenharia aí de currículos, né, de aprendizagem, vamos dizer assim.
Eu acabei indo fazer uma formação em Olin College, de aprendizagem baseada em projetos e engajamento dos estudantes, porque eu já estava na gestão, então, de empreendedorismo educacional, e foi essa formação de empreendedorismo educacional que realmente virou o meu olhar para a educação, porque eu entendi nessa formação que não fazia sentido a gente trabalhar, a gente querer que os nossos alunos aprendam da maneira que era ensinada, assim, né? Os alunos sentadinhos, olhando para o PowerPoint, o professor falando. Então, quando a gente trabalha o empreendedorismo educacional, é essa questão do aluno mais ativo, de estratégias mesmo para mudar o processo e o resultado da aprendizagem. Porque não adianta você mudar o processo se você não olha para o resultado. E aí o meu lado engenheira conectou muito com isso, assim, é muito... Tá, qual é o processo? Né? São palavras que a gente está falando que tem muito a ver com a engenharia mesmo, né? Qual é o processo para ter resultados melhores de aprendizagem? Como é que você analisa dados? Porque não faz sentido você trabalhar se você não falar, olha, o resultado é esse, os dados para você chegar nesse resultado são esses. Então, a gente fala em estratégia, a gente fala em análise de dados, performance, né? E aí eu acabei migrando para esse viés assim, de trabalhar a consultoria mais forte, né? Tanto é que eu deixei a sala de aula, deixei a gestão e hoje eu trabalho mais só com esse processo mesmo da empresa, né? E foi esse meu caminhar. E depois eu fiz um fellow na Universidade de Harvard, pelo STEM Brasil. Eu aprovei um projeto, fiquei 3 anos. Eu renovei por mais 2 anos o meu projeto, que foi aprovado em Harvard, para trabalhar justamente com aprendizagem ativa no contexto de adaptação à nossa realidade brasileira. Então, passei por muita formação e muita conexão lá nas práticas na Universidade de Harvard. Acho que Harvard foi o centro ali dessa virada dessa inovação aí, da busca para esses processos ativos. O Eric, acho que é o Eric Mazur é de lá, foi de lá, né? Ali foi o nascedouro disso, que também não é um movimento novo, né? Você pega as estratégias de ensino ativas... Já vem vindo há um bom tempo. Na verdade, elas são as mais novas são a mescla de coisas antigas ali, que foram estruturadas de uma forma um pouco diferente, talvez. Eu não tenho formação em pedagogia, né? Mas o pouco que a gente acaba estudando, metodologia ativa foi um termo novo que colocaram para um processo antigo. Isso. Só isso, né? Isso. E é isso, a gente vem inovando. Então, por exemplo, o Mazur pensou numa estratégia ativa, deu um nome, desenvolveu uma tecnologia para usar. Trabalhei com ele, com a equipe dele lá, enquanto eu estava no fellow, participei das aulas, estive com a equipe e tudo mais, né, pelo fellow que eu fiz, assim como com outros professores lá e outras metodologias. E esse processo, ele nada mais é do que o reinventar de coisa que a gente já vinha fazendo, de coisa que os professores já vinham fazendo. O próprio Mazur tem esse entendimento, né? Tem. Agora, é porque os americanos eles são fantásticos em marketing, né? Eles fazem isso muito bem. Eles pegam uma coisa que não é tão nova, dá uma guaribadazinha ali. Uma maquiada. E transforma aquilo num super produto, né? Que fica conhecido no mundo rapidamente, assim. Mas eles são bons nisso, sim, mas porque eles também são muito bons em trabalhar dados. Sim. Então, junto com essa maquiagem, eles conseguem mostrar dados de resultados em cima disso, que eu acho que é o que falta pra gente aqui, que é um pouquinho do que eu faço. Então, não adianta só a gente falar de metodologia ativa, e aí eu sempre sou muito questionada pelos mantenedores e tudo mais, ou pelos professores com quem eu trabalho, na questão assim, metodologia ativa, e aí? E o resultado? E o que eu faço? Então, eu acho que o importante é a gente levar a metodologia, mas ter uma estratégia por trás de falar dados conectados com o processo para chegar nesse resultado. Sim. E aí, de novo, a gente volta para aquilo que a gente estava falando no começo, né? Até para você mensurar, você precisa a parte anterior, que é currículo. Exato. Senão você não consegue mensurar nada. Uma coisa que eu percebi é que, justamente naquela época que a gente se conheceu, que estava aquela efervescência dos processos ativos,
é que algumas instituições de ensino, inclusive algumas de medicina, optaram por introduzir fortemente essas estratégias. E em muitos casos sem fazer o dever de casa, sem fazer o trabalho anterior lá de currículo, planejamento de ensino, avaliação, etc. E na empolgação colocou 80% do curso utilizando essas metodologias, praticamente tirando qualquer outro método de instrução direta, que também são métodos importantes, e trabalhando ali só processo ativo, TBL, PBL e outros. E agora muitas delas perceberam que o projeto ficou muito caro, porque quando você implementa essas estratégias, a depender de como você implementou, você cria um projeto muito caro, né? E caro no sentido de manutenção mesmo, de custo de manutenção dessa estrutura pedagógica. Você tem visto isso nas instituições? Quer dizer, muitas tomaram a decisão lá atrás sem pensar em como isso seria, até estrategicamente, financeiramente, no futuro. E hoje, agora caiu nessa armadilha e às vezes não sabe nem ao certo como contrabalancear isso, como ter uma estratégia para otimizar e balancear o custo financeiro e o projeto pedagógico em si. E a eficiência também. Eu acho que não foi só a medicina. Eu acho que outros cursos, outras instituições, isso que você falou aconteceu no sentido de sim, vamos sair fazendo sem olhar realmente o que eu quero de processo e de estratégia. No meu ver, se eu pego as matrizes mais tradicionais, vamos chamar assim, né? Que vinham nos bloquinhos e tudo mais, como a gente foi formado. Né? As matrizes hierarquizadas, né, com pré-requisito. Exato, essas matrizes... As caixinhas bem definidas. Né? Os quadradinhos ali. Eu acho que isso era uma matriz cara, vamos chamar assim. Era uma matriz que onerava muito a instituição, era um modelo que onerava muito a instituição. Teve bastante gente que na época de transformar de metodologia ativa, realmente fez um processo sem transformar do jeito que precisava, o que onerou, mas teve muita gente também que já pensou em vou modificar, então eu vou modificar da maneira correta. E aí já mudou a matriz, e quando a gente já muda a matriz, trazendo ferramenta de suporte, tecnologia certa, metodologia certa, a gente consegue até o processo inverso, a gente reduz custo na instituição. E hoje, mais ainda, hoje a gente tem aí regulações e DCNs que pedem, né, que levam para metodologia ativa, inovação, uso de tecnologia, matrizes por competência, falam de resultados, né, que direcionam para resultados esperados, e muita instituição já está no processo assim, de seguir, de ter esse resultado. Eu vejo 2 marcos atuais aí que a gente pode falar, né? O do EAD. Ele ainda está no processo, né? Porque as DCNs ainda estão sendo... Esse é um marco importante, mas a gente já fala dele. Isso. O EAD, porque esse novo marco do EAD, ele não afeta só a carga horária, a distribuição de carga horária, né? Ele vai também na parte pedagógica. Ele define a quantidade de atividades que vai ter para cada componente. Então, isso aumenta a complexidade da equação de quem vai criar uma engenharia pedagógica para um curso EAD. E isso encareceu o curso. E isso encarece. Isso encarece. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas também no ensino superior, a proposta atual de instrumento de avaliação de curso, ela também mete o bedelho no pedagógico. E eu estou falando isso positivamente, viu? Essa nova proposta de avaliação de curso, ela é, na minha concepção, a melhor que o MEC já lançou. Né? Inclusive, no item que fala de avaliação, eles são está muito bom. Eu sou suspeito para falar porque esse item que fala sobre avaliação no novo instrumento de avaliação de curso, parece que foi escrito pela Questione. Né? Então, todo aquele processo de revisão da avaliação, de apoio ao professor no processo de construção das avaliações, de construir de maneira colaborativa, vincular os itens a
aos descritores da matriz. Eles estão prevendo isso lá, né, e estimulando que o processo seja dessa forma. Então, me parece que a gente tem uma guinada do ponto de vista regulatório, onde a regulação saiu da seara administrativa, vamos dizer assim, e agora está adentrando na seara pedagógica. Concorda comigo? Concordo. É exatamente isso. E aí vamos falar desses dois marcos, né? Eu acho que quando a gente olha para o EAD, a gente estava falando de valores ali, né? De custo na operação. Quando a gente olha para o EAD especificamente, antes desse marco, as instituições, a maioria, né? Retrabalhou matriz, modelou e tudo mais. E o percentual EAD e a forma como a maioria estava trabalhando as matrizes, derrubaram custo, né? Mas a qualidade ali, né? O processo ali, você tinha que ter um cuidado muito grande para olhar para o resultado. O problema ali, Renata, eu acho que em grande parte está no processo de avaliação, né? Porque o mercado, o aluno, que é o mercado, que é o cliente, ele não tem hoje como definir qual é o melhor curso. Nem no EAD, nem no presencial. Né? Ele olha, vamos supor que a gente fosse um cliente, um estudante buscando um curso de direito, medicina. Você vai procurar o curso que te oferece. Você olha para um lado, olha para o outro e fala, qual é o melhor curso? Aí você vai lá, quem tem a melhor nota na avaliação do MEC. Exato. Todos estão com 5. Então fica difícil escolher, né? Entendeu? Para quem não entende, fica quer difícil dizer, escolher. a avaliação institucional ela não está conseguindo separar o joio do trigo. Isso. Está jogando todo mundo no mesmo balaio. Então isso manda um sinal para o mercado que é todo mundo igual, com algumas exceções. Você vai ter uma PUC ali, uma Mackenzie acolá, que tem um nome, que tem uma marca, e o pessoal reconhece a marca. Mas com essas raras exceções, o pessoal, tudo igual, se é tudo igual, eu vou para mais barato. Exato. Então o preço passa a ser o fator que desempata. Determinante. No EAD é a mesma coisa. O cara vai escolher, eu vou escolher o curso que vai me dar menos trabalho. É isso. E mais barato. E o resultado, para ele, o resultado, que é o diploma, a certificação, no final vai ser a mesma. Porque justamente, como não há diferenciação, então o que ele está comprando é um diploma, não é o resultado. E agora, com esse novo marco, a estratégia teve que mudar. Isso. E foi o que você falou. Eles entraram também nas atividades. Então, agora eu tenho todo um direcionamento de como eu vou fazer, né? As atividades, o pedagógico ali dentro. Então, isso amarrou muita coisa. E eu acho que, quando eu falo assim, é preciso dar um passo atrás e revisitar essa estratégia por conta dessas atividades que o novo marco trouxe, para ter realmente essas diferenciações e falar, não, o caminho é esse, para que a gente chegue no objetivo, que é um bom resultado de aprendizagem. Então, eu não sou contra o novo regulatório do EAD. Eu só acho que teve muita instituição que pensou muito lá na frente, assim, de massificar o processo, vamos chamar assim, né? E que agora vai ter que voltar e reestruturar, né? Redesenhar. O que está me assustando, Renata, você que está no mercado atuando com consultoria nessa área, é que algumas instituições de ensino não pararam para respirar. Elas já estão implementando mudanças no modelo atual, fazendo um remendo, sem analisar direito esse marco. Né? Porque, veja bem, os custos da área de saúde, né, por exemplo, será, na minha concepção, impossível manter os preços atuais implementando o que está lá no marco. Exatamente. Não dá. Você acha? Eu acho que não dá. Não dá. Aí, se você de repente acha que fazendo pequenos ajustes vai dar certo e vai manter o custo, pode ser que você esteja redondamente enganado. E algumas instituições estão indo nesse caminho. Às vezes acaba saindo mais caro. Mais caro. Se você não parar, respirar, ler com calma, analisar e criar uma estratégia. Porque, por exemplo, eu creio que no caso dos cursos de saúde e outros que só podem ser semipresenciais, de acordo com a regulação,
eles não vão surgir como cursos EAD. Eles vão substituir alguns cursos presenciais. Então, algumas instituições menores, para otimizar a sua estrutura, ela vai transformar o curso presencial em semipresencial. Muita gente já está fazendo isso. Muitos então, já fazem isso. Então, tira o mercado... o presencial, tira o EAD e agora fica um curso semipresencial. Isso. Porque você tem uma infraestrutura já do presencial que vai resolver boa parte da regulação do EAD. Você, ao fazer semipresencial, você aumenta o raio de ação da instituição, porque aquele estudante ele vai vir menos vezes à instituição. Então, você consegue ter um estudante mais longe da sede. E você otimiza as salas de aula, porque você tem menos horas de aula para cada sala de aula, etc. Já os cursos presenciais, que vão continuar presenciais, eles vão ter que ser cursos que agregam muito valor. E isso encarece. E vão ser os cursos mais caros e vão ser as boutiques da educação que vão manter esses cursos. Sim. Né? E o EADzão ali, ele vai ficar restrito àqueles cursos que o regulatório ele é mais brando. E mesmo assim eu acho que os preços não vão ser mantidos. Vai ser difícil. Essa minha análise faz sentido ou eu tô ficando maluco, Renata? Não, eu acho que faz todo sentido e é o que está acontecendo. A grande maioria, que são as pequenas e médias instituições, não dos grandes grupos, elas, até mesmo para sobreviver, elas vão ter que usar elas já estão usando essa estratégia. Mas eu acho que tem que ter um cuidado muito especial, que é o que você falou, de pensar agora, para não mudar errado e ter que corrigir ali na frente. Porque é natural, todo mundo sai fazendo. E é por isso que o regulatório fala, tem um período de adaptação, para que nesse período de adaptação você estruture, você pare, pense e faça um modelo de matriz, um modelo, né, curricular estruturado, olhando para a DCN, olhando para o que a regulação está trazendo, para as atividades do pedagógico. Mas é muito difícil quem para fazer isso. O povo sai fazendo mesmo. E sai fazendo, e a grande maioria está fazendo isso. Tira o presencial, porque elimina custo, mata a adesão, né? Traz o semipresencial. Por quê? Porque não dá nem para fazer o EAD do jeito que eu queria e o presencial do jeito que eu queria ficar caro, então a gente fica com o meio termo ali, que é o semipresencial. O presencial vai ficar o que você falou, vai ser a boutique. Né? Não, e assim, eu não acho de todo ruim isso aí, porque na minha concepção, você que estudou fora deve ter também uma visão sobre isso, a carga horária de aula no Brasil ela é elevada demais, na minha opinião. Você vê cursos em universidades grandes, em sala de aula mesmo, o aluno não fica tanto tempo. Ele tem um tempo maior de estudo do que isso de sala de aula. O professor Pierre Luigi, o saudoso professor Pierre Luigi, falava muito isso, né? Que estudar é o inverso de assistir aula. Né? Então, quando você assiste aula, você não está estudando, você não está aprendendo. Você aprende depois da aula, porque o verdadeiro processo ativo é o processo de estudar, não é a aula. Exato. Ele dizia isso. Então, quando você pega as cargas horárias de universidades como a que você fez, em Harvard, e as grandes, eles não têm uma grade de hora-aula tão elevada enquanto muitos cursos que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, medicina é um exemplo desses. Eu acho que, de repente, quando se tornar meio a meio, se brincar, a carga horária vai ficar ideal do ponto de vista de quantidade de horas. Entendeu? Carga horária, sim, mas é o que eu falei, desde que seja bem pensado e bem estruturado. Sim. E eu acho que tem alguns processos que a gente ainda não evoluiu, ou até tem hora que eu acho que dá uma regredida. Por exemplo, essa semana saiu a nova DCN do curso de nutrição. Tá bem polêmica, por sinal, né? Que coloca 5 anos, né? Aumenta um ano. Então, em vez de eu tentar fazer isso que a gente está falando, otimizar a carga horária, diminuir, colocar mais o aluno num processo que ele aprenda sem estar na sala de aula, efetivamente. Não, o que eu faço? Eu aumento a carga horária. Então, muitos cursos, e isso com vários cursos, né? Muitos cursos que diminuíram, enxugaram a carga horária, redesenharam a matriz. Agora eu vou ter que voltar e colocar mais um ano. Né? Eu atuo muito com a consultoria
E eu tenho exemplos que eu posso trazer de modelos. Por exemplo, eu fiz uma formação de professores. Eu gosto de trazer essa história, porque eu acho sensacional a maneira que os gestores pensaram. A gente sempre fala de ensino superior e ensino básico. E são modelos desconexos, né? Não se conversam. Agora que a gente está começando a pensar que tem BNCC, tem competência, mas chega aqui, tem que fazer Enem para entrar num vestibular e depois muda modelo. Tem os itinerários pedagógicos que pensam ali na parte técnica, cursos técnicos, profissionalizantes e tal. Mas assim, eu formei professores de um cursinho pré-vestibular para medicina. E esse cursinho ele foi desenhado em metodologias ativas. Todas as aulas. Nossa, Renata, isso funciona? Funciona. Com professores bem formados e com uma estratégia muito bem pensada, o resultado é muito bacana. Então, estou acompanhando esse cursinho justamente para a gente ver o resultado, ver o ingresso desses alunos na medicina, pensado para que o ingresso aconteça via Enem. Né? Então, quando eu penso na estratégia, diminuo a carga horária do aluno no cursinho ou na sala de aula, que é o que a gente falou. Ele tem que estudar, então a carga horária de estudo dele é muito maior, mais direcionada. Sim. Eu vou cuidar de falar para esse aluno, a tua carga horária de estudo tem que ser assim, nesse processo, com esse calendário. Não, no Brasil ficou até cultural isso, né? Esse negócio de assistir muita aula. Não sei se você já percebeu isso. Massificante, né? Parece assim, o próprio estudante ele já é treinado lá na escola de que ele tem que assistir muita aula para aprender. E não é isso que traz resultado. Isso. E aí, quando ele não aprende, porque é isso que vai acontecer, se ele assistir muita aula, ele não vai aprender nada. Não, porque ele não vai ter tempo de estudar. Porque ele não estudou. Aí ele se frustra. Um resultado que frustra muito. Exatamente. Principalmente esse estudante do ensino básico. Ele fica, peraí, eu sou burro, eu assisti 1000 aulas e não aprendi. Mas por quê? Porque o método não é esse. A aula é só um gatilho, é um momento de orientação, é um momento para ele se nortear ali o que ele vai estudar. Uhum. Se ele não tiver uma rotina própria de estudo, ele não vai conseguir. E o próprio professor brasileiro, culturalmente, ele se culpa também. Não sei se você já percebeu isso nos seus treinamentos. Quer dizer, eu dou muita capacitação também, eu percebo isso. O professor fala, olha, eu me viro nos 30 na sala de aula, uma aula e não rende. Os alunos não vão bem nas avaliações. Eu digo, professor, não é a aula que vai fazer o aluno ir bem nas avaliações. Diminua, baixa a bola. A aula não tem tanta importância assim. O que o aluno faz depois da aula que vai gerar o resultado. E como ele chega tão cansado da escola, da faculdade, em casa, porque faz. ele está muito tempo sentado ali olhando o professor colocaram na cabeça dele que a aula é suficiente. Ele chega em casa, ele não quer pegar o livro e estudar, porque ele quer dormir, ele quer, né, fazer uma outra atividade. E ele não tem tempo para isso. É muito complicado isso. Quando eu dou formação de professores, muitas vezes o professor fala assim, mas eu vou trabalhar com metodologia ativa e como é que o aluno vai fazer, Nadi? Como é que... E eu sempre falo assim, por que você acha que se você mudar a sua técnica de ensinar, porque metodologia ativa é isso, é técnica, Sim. onde você coloca o aluno mais ativo, né? Por que você acha que se você mudar o seu processo de ensino, ele não vai aprender? Ele não vai ter resultado? Porque eu fico ali me matando de falar horas e horas. E o aluno não aprende? Imagina se eu não falar nada, o professor fala assim. Então ainda falta, eu acho, falta muito. Eu acho que no até Brasil. O nome das estratégias, se chamar de ativas, é um equívoco. Eu acho que o chamar de estratégia ativa não retrata bem o que é. Porque as estratégias que a gente chama de ativas, elas são uma mescla de instrução direta e estratégias ativas, né? É uma mescla. E de mentoria também. Você tem uma mescla de processos de mentoria associados a processos de instrução direta, associado a processos, e aí tem alguns processos ativos. Porque quando a gente analisa qualquer processo ativo, você pegar o tempo que o estudante é realmente ativo no processo é pequeno. Se você tiver 10 alunos num grupo de
de estratégia de processo ativo, você tem que dividir o tempo no mínimo por 10, porque ainda tem o tempo do tutor. Então, a palavra processo ativo não retrata exatamente o que é. Eu acho que é muito mais complexo do que um processo ativo. Por isso que quando eu falo que tem resultado, quem pensa no processo como um todo... Isso. Por quê? Porque se você pensa no processo como um todo, você desenha uma matriz para isso. Sim. Aí você forma o seu professor conectado no objetivo do teu curso. Isso. Porque senão, é o que você está falando, não tem processo ativo. Porque você faz uma mescla e o resultado não é o que você esperava. Sim. Então, desenha corretamente, né? A partir desse desenho, você vai trabalhando todo o processo dentro da parte de aprendizagem. E aí a gente ainda tem mania de falar conteúdo, né? O conteúdo, a ementa do curso. Não, gente, para. Né? Eu acho que precisa parar. Não é conteúdo, não tem a ementa. Tem os objetivos de aprendizagem, tem as competências que você tem que trabalhar. É um ponto interessante, Renato, também, né? O professor brasileiro, eu estou generalizando, mas claro que não é todo mundo, mas é o que eu sinto nas capacitações. Ele tem uma dificuldade de compreender a bidimensionalidade do processo, né? O cognitivo e o conteudístico, ao lado conteudístico do processo. Ele acha que tudo é conteudístico. O paradigma conteudístico está entranhado na mente do professor brasileiro, porque por muitos anos isso foi trabalhado. Ele ainda acha que quanto mais conteúdo ele der, melhor vai ser o resultado do aluno. E não é isso. Muitos professores não entenderam ainda que o nosso objetivo da aprendizagem é que guia o que vai ser trabalhado no conteúdo. Uhum. O conteúdo é o pano de fundo para um objetivo que você precisa atingir. E o foco dele deve ser o objetivo, e esse objetivo tem que ficar claro para o estudante também. Porque se o estudante não souber qual é o objetivo, exato, é uma aula cega. Né? Às vezes só o professor sabe e o estudante não sabe. Então, o principal interessado, que é o estudante, 90%. Não sabe. Né? Então, é uma aula cega, você está perdido. Então, essa bidimensionalidade também atrapalha na avaliação, na hora que vai formular as avaliações. Porque muitas vezes você solicita na avaliação o mesmo conteúdo, mas um objetivo diferente daquilo que foi trabalhado. E aí o estudante finaliza a avaliação e olha para o professor, mas peraí, essa prova aqui não tem nada a ver com a aula. E o professor fala, não, o conteúdo da aula está aí. Os dois estão certos. O conteúdo da aula está lá e o estudante está certo ao dizer que não tem nada a ver com a aula, porque o conteúdo está lá, mas o objetivo solicitado foi outro. Não casa, né? Não casa. Não casa. Né? Não é isso? É isso, não casa. E por isso que a matriz, quando ela é bem trabalhada, olhando para... Tá, vamos trazer uma matriz de referência. Ok, qual é a sua matriz de referência? A partir daí, que competências eu vou desenvolver ali dentro? Então, eu acho que hoje a gente precisava muito, e todas as DCNs falam isso, realmente trabalhar competência, sabe? E olhar para descritores mesmo, olhar para desenvolvimento de... Mas o MEC, ele tem uma visão correta e ao mesmo tempo enviesada disso aí, né? Quando a gente olha para o ensino básico, você tem uma base curricular que é a BNCC, né? A BNCC, onde ele preconiza que se trabalhe 10 competências. Não, tudo bem. Tá. No Brasil, ao invés de se criar um currículo para o ensino básico, optou-se por utilizar uma base. Uhum. O que é que isso significa na prática? Que cada escola, ou cada rede, ou cada município, estado, tem que criar um currículo baseando-se nessa base. Está escrito lá, inclusive, na base. Né? As pessoas só descobriram isso nos últimos 5 anos. Porque até hoje a maioria está usando a base como se fosse um currículo. Então, primeiro erro grosseiro. Porque quando você usa a base como se fosse um currículo, os descritores de competências e habilidades que estão ali são tão amplos que você termina trabalhando qualquer coisa. Uhum. Né? Esse é um primeiro problema conceitual. Essa opção pela base é um problema sério, porque no ensino básico você não tem curriculistas, profissionais capacitados nas redes para criar N currículos baseados nessa base. Na Inglaterra, em Singapura, no Japão, em todo lugar que a educação está muito evoluída, não se trabalha base, se trabalha currículo. Mas no Brasil optou-se pela base, porque o país é muito grande, regionalidade, aquele negócio todo. Ok. Na minha concepção tem que ter os dois.
Eles deviam ter criado uma base para quem quiser criar seu próprio currículo, está aqui a base. Mas está aqui o currículo mínimo. O mínimo é esse aqui, ó. Quem não tiver capacidade de criar o currículo, utilize o currículo mínimo. Eu acho que teria resolvido grande parte dos problemas hoje no Brasil em relação a currículo e planejamento curricular no ensino básico. No ensino superior é mais complicado, porque realmente não dá para o MEC criar um currículo para cada curso. Não faz sentido, porque o ensino superior ele se move muito rápido, ele tem que estar conectado com o mercado muda todo dia. Então tem que ser um currículo em movimento, né? Então, como fazer isso? Né, ter um currículo em movimento, altamente conectado com o mercado, sem perder muito, sem ter muito delay entre o mercado e o curso. Esse é o grande desafio do ensino superior. Né? E, ao mesmo tempo, o MEC, sabendo disso, publica as famosas DCNs, que são as diretrizes, que, em certa medida, amarra. Enjaula o curso, não é verdade? Então, o setor que deveria estar mais enjaulado, na minha opinião, seria o ensino básico. E mais livre o ensino... Está meio invertido, né? Está meio esquisito isso, não está? Tá. É o que eu falo, está meio invertido. Eu sinto muita falta, assim, de ver as instituições no ensino superior trabalhar mais matriz de referência, ter as competências, assim. Porque quando você monta uma matriz de referência trazendo as competências... Você tem essa flexibilidade de poder mudar rápido, de poder adequar rápido. Sim. Então, você cria uma estrutura que te permite essa adequação rápida. Isso. Ainda mais hoje, em tempos de inteligência artificial. Né? E hoje com a IA, a gente faz isso lá na Question o tempo todo. Criar matrizes, está muito mais fácil. Né? Esse déficit que a gente tem de curriculista... Eu acho que a IA vai suprir boa parte. Né? Um operador de educação bem treinado usando IA, ele consegue elaborar muita coisa boa do ponto de vista de planejamento, de ensino e matrizes, etc. A gente está fazendo isso muito lá na Questione. Né? Então, porque lá na Questione a gente fornece o sistema para gerenciar o currículo dentro do plano de ensino e agora a gente está fornecendo o próprio plano de ensino, criando as matrizes para o cliente. Por conta das dificuldades lá na ponta, de não ter profissional para fazer isso, não ter mão de obra para fazer isso. Renata, vamos falar um pouquinho da ACAD, né? O que é a ACAD? O que é que vocês fazem lá na ACAD? Como é que é isso? A ACAD nasceu de tudo isso que a gente conversou, da minha trajetória. E eu sempre via, né, como eu sempre trabalhei muito com formação de professor, desenho de matriz e essa conexão de resultado, eu sempre escutei os professores falando que planejar a aula com metodologia ativa era difícil, tinha que ter tempo, tinha que ter suporte da instituição, e eu também sempre ouvi os mantenedores falarem que quando trabalhavam a formação de professores, eles tinham muita dificuldade de ver a implementação, de acompanhar esse processo. E como boa engenheira, eu sempre penso em dados, né? Então, a ACAD é uma plataforma que tem inteligência artificial para gerar dados do pedagógico, para o gestor conseguir enxergar, através do planejamento do professor usando as metodologias ativas, que dados estão sendo trabalhados no planejamento de aula, quais são as competências que estão sendo trabalhadas. E aí eu levo para regulatório, né? Porque o MEC, todas as DCNs Sim. hoje vêm e falam assim, que competência está sendo trabalhada na tua aula, no teu curso? Onde? Como? Então, o ACAD ele faz isso. Ele é uma plataforma que usa esse planejamento do professor com metodologias ativas para extrair dados para os gestores, para mostrar as competências, a metodologia que está sendo usada em cada curso, com qual conteúdo, de que forma. É como se fosse uma interface entre o processo de ensino e o regulatório. Você tem essa base de informação que gera essa interface. Para tirar essa nuvem cinza, Sim. sabe? De quando vem regulatório e tudo mais. Mas para o professor acompanhar mesmo, porque a gente falou muito aqui de objetivo de aprendizagem, né? Para o gestor acompanhar resultado e poder trabalhar a melhoria de resultado. Porque se o gestor enxerga o processo que o professor está trabalhando, ele consegue planejar melhoria no processo de aprendizagem. E aí, junto, né, a esse processo de planejamento, inteligência artificial, a ACAD tem o plano de ensino individualizado,
que trabalha o aluno da inclusão, que trabalha o aluno especial. Isso é muito importante. Né? E isso é uma coisa assim, aí esse é meu filho do coração, né? Vamos dizer assim. Porque é um propósito ali. Quando eu comecei a trabalhar com o plano de ensino individualizado ali dentro da CAD, eu comecei a entender que isso não podia ser um PDF. Sim. Muitas escolas olham para o PEI como isso um PDF. Tanto para o ensino superior como para o ensino básico. Do infantil ao superior, até a pós-graduação. A gente olha para o PEI não como um relatório do aluno, mas como um cuidado que eu tenho que ter ao longo da vida acadêmica do meu aluno. Então, o PEI na CAD, ele gerencia a vida acadêmica do estudante. Desde que o aluno entra e põe ali o PEI, o relatório, o laudo médico, o laudo da fono, o laudo do psicólogo, as anotações do professor na aula de alguma intercorrência. Então, tudo vira o portfólio, o cuidado daquele aluno, que a plataforma faz toda uma análise de dados e sistematiza relatórios personalizados para serem enviados para o gestor, para os pais, para os médicos, para quem precisa acompanhar aquele estudante. Legal. Então, hoje essa é a CAD, para a gente cuidar aí desse processo de ter dados, de melhoria de resultado de aprendizagem, mas também cuidando do processo de inclusão. Boa. Renata, o tempo passou rápido, mas... É bom quando a gente conversa assim, né? Papo legal, bom passa rápido. Uma aula aqui para todo mundo. Renata, muito obrigado pela tua presença aqui. O microfone está aberto. Se você quiser divulgar algum evento, alguma coisa que você queira, fique à vontade. Não, eu te agradeço, né, pela oportunidade. E estou à disposição aí. Né? Renata Perrenot, vocês podem procurar no LinkedIn, adicione ela lá também, ela é bem acessível, ela responde rápido. Né? Eu acho que esses temas que ela trabalha são temas hoje cruciais, principalmente em tempos de mudança de regulação, EAD, agora também instrumento de avaliação de cursos presenciais. Vale a pena ter a Renata do lado de vocês aí para ajudar nessas estratégias. É isso aí. Podem me seguir aí no LinkedIn, né? Me conectar lá no Instagram e procurar a CAD lá no Instagram também. Boa. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Educação em Foco Podcast. Um abraço.